Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente está com o Zaraki Kenpachi aqui, um dos meus personagens favoritos de anime, para quem conhece. Mas vamos para o tema principal. Tem como priorizar um grupo muscular no cut, né? Porque muita gente, com frequência, alguns estão me perguntando, por que priorizar um músculo no cut? Melhora um músculo no cut? Tem como a gente melhorar um grupo muscular específico no cut? E é exatamente isso que a gente vai discutir nessa aula aqui, de forma bem aprofundada, bem completa, bem detalhada, para não restar dúvidas. E se restar dúvidas, vocês têm os comentários aqui para comentar, trocar uma ideia, eu vou responder todos aí dentro do tempo, tá? Então vamos lá, galera. Tem como priorizar um grupo muscular no cut? Primeiro, eu sempre gosto de deixar claro pontos específicos do tema para não gerar confusão na hora que eu estiver abordando sobre o tema. Primeiramente, para quem não é muito familiarizado, o que seria o cut? Galera, o cut nada mais é do que uma fase focada em diminuir o percentual de gordura a um menor valor possível para aquele indivíduo naquele momento. Por que eu digo isso? Quando a gente pensa em um atleta de fisiculturismo, a gente busca diminuir esse percentual de gordura para um homem 5, 6, para a mulher 10, 11, 9, depende muito da categoria, competição, enfim. Então essas são as metas. Mas quando a gente está falando de um cut para uma pessoa que não tem uma data, uma competição em si que vai ser avaliado isso, mas sim mais por questão de gosto pessoal e tolerância, porque às vezes o cara quer ser atleta, mas também não tolera um cut até o fim. Começa, tô pequena, eu tô murcha, aí vai fraquejando o desempenho, o cara, por causa desse psicológico fraco, e aí o cara acaba chegando ruim na reta final, tá? Não necessariamente pela estratégia, mas pela estratégia ser mal executado por esse indivíduo que tá com o psicológico abalado. Mas enfim, retomando o raciocínio. Quando a gente fala de um indivíduo que quer ir pra praia, quer viajar, ir para algum lugar, ou simplesmente quer fazer um cut depois de um buck, alguém que vive o lifestyle, né? Alguém que vive o estilo de vida aí, dessa de fazer buck, cut, melhorar o físico, independente da profissão que seja. Na realidade, eu tenho muitos alunos com excelentes físicos que, não divulga em rede social, não fica postando, tá cagando pra isso, o cara é advogado, o cara é médico, o cara é qualquer outra profissão, e tá aí com um físico muito melhor que muitos atletas, sem nenhum tipo de reclamação no processo, fluindo, cut, buck, cut, cada vez melhor, cada vez mais seco, cada vez maior. Mas retomando, quando a gente tem esse indivíduo, normalmente o cut não tem um prazo pré-definido, tipo assim, a competição é dia tal. Não, esse cara ele quer secar até onde ele aguentar, até onde ele gostar. Então, normalmente nesse indivíduo a gente pode ficar para um homem de 6 a 10%. Depende muito da tolerância e o quanto o físico dele aguenta secar sem sacrificar massa muscular, né? Acaba perdendo um pouquinho, mas não é nada significativo. Para a mulher, normalmente 12, 11, 13%, 14%, às vezes dependendo da mulher 15%, que é até onde ela aguenta secar bem, ficar com o abdômen ali visivelmente aparecendo, detalhes musculares, cortes nas pernas, ombros definidos, né? Separaçãozinha no peitoral, fatiamento do ombro, costas detalhadas, enfim. É lógico, para mostrar uma boa profundidade precisa ter um bom desenvolvimento. Mas no geral o cut é isso, diminuir o percentual de gordura. Para isso acontecer, a gente precisa estar em déficit calórico, que é uma coisa que mesmo muitos profissionais hoje têm dificuldade de entender o que é simples. O que é o déficit calórico? Toda a aula minha que eu falo de déficit, eu sempre falo para vocês, para enfiarem na cabeça de vocês, galera, vamos repetir quem já assistiu comigo. Déficit calórico é a ingestão insuficiente de calorias para manutenção do peso. Isso significa que se você ingere menos do que o necessário para manter o peso, o que vai acontecer? O peso vai descer. Isso se caracteriza déficit calórico. Então, se você está em déficit, o seu peso vai descer. Não estou dizendo, estou déficit hoje, amanhã o peso desce. Não. Déficit num contexto geral. Semana, cada 7, 15, 20 dias, o peso tem que estar descendo. Se não está descendo, não está em déficit. É lógico, por exemplo, o cara bebeu muita pouca água 3 dias seguidos. Isso tende a aumentar a retenção, porque o corpo vai acabar segurando mais água, porque ele está bebendo pouco, para preservar. O cara bebeu muita água 3 dias consecutivos, chegou a gerar uma leve desidratação, o peso pode descer, acabou aumentando a diurese. O que a gente faz numa finalização de um atleta? Superidratação para aumentar a diurese e fazer essa eliminação de água. Aumenta a ingestão de sódio muito além do que o habitual, também aumenta o peso de forma aguda. Ingestão de sódio muito abaixo do habitual durante 2, 3, 4 dias, também aumenta o peso por retenção, porque o corpo vai começar a aumentar a absorção de sódio no rim. Então, galera, são coisas, processo, por exemplo, fiz uma refeição livre nos últimos 1, 2, 3 dias, uma refeição livre mais pesada, o peso vai subir de forma aguda, mas se está em déficit ele vai voltar a descer.
Pô, fui irregular na dieta, deixei de comer algumas refeições, o tempo de jejum, dessa vez essa pesagem foi menor do que a outra ou foi maior do que a última vez que eu pesei em jejum. Tudo isso influencia de forma aguda no peso. Mas no contexto geral, semana a semana, o peso tem que estar descendo, a média de peso tem que estar diminuindo. E aí isso caracteriza o déficit. Não está diminuindo, não está em déficit. Muita gente vai se perguntar, mas se eu estiver ganhando massa muscular e perdendo gordura? Sim, é possível você ter uma recomposição corporal mantendo a média de peso. Desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Mas veja bem, é um processo muito lento dessa forma. Porque você sempre perde gordura mais rapidamente do que ganha em massa muscular. Ah, mas a minha super avaliação feita por Tony Stark da Marvel, o Homem de Ferro, com super tecnologia, nanotecnologia dele, viu que eu tinha tantos por cento de ganho, eu perdi tanto de gordura e ganhei tanto de massa muscular. Vamos lá, galera. Todas as avaliações, elas têm uma forma, tem as diretas e indiretas, né? Várias formas de avaliar, mas mesmo a bioimpedância mais cara, você tem uma estimativa. O que é isso? Elas têm dificuldade de diferenciar o que realmente é tecido muscular para o que realmente é conteúdo intramuscular, glicogênio e água, por exemplo. Então, quando você enche o músculo de mais glicogênio, água, mais hidratado, na avaliação, vai dar como aumento da massa muscular, quando não necessariamente houve um aumento do tecido muscular. Houve sim uma hipertrofia sarcoplasmática por expansão do sarcoplasma. Mas a hipertrofia tecidual, a miofibrilar, ela acontece de uma forma muito mais lenta com o treinamento. Então você não tem como você ganhar 10 quilos de músculo em um ano de treino em poucos meses. Você vai ganhar isso no primeiro ano de treino, treinando muito bem, se alimentando bem. Depois, com 5, 6, 10 anos de treino, o que você vai ganhar de tecido muscular, fibra mesmo, vai ser 2, 3, 4 quilos no máximo, mesmo com esteroide anabolizante. Raras exceções que respondem muito bem ao treino anabolizante, que ganham mais do que isso, mas a maioria de tecidual, 1 a 3 quilos no ano depois de 6, 7 anos de treino consistentes aí, tá? Lógico, você pode ter grandes variações de pesar, mas eu subi 10 quilos mais pesado no palco de um ano para o outro. Sim, porque a tua finalização foi melhor. Você não ficou tão murcho, você conseguiu preencher mais a massa muscular, consequentemente ficou mais pesado, músculo mais hidratado, mais glicogênio. Isso influencia no peso. Como eu disse, 70% do corpo, 70% do músculo é composto de água. Então você consegue manipular muito peso. Mas como eu disse, você sempre vai conseguir perder gordura mais rapidamente do que constrói massa muscular. Não tem como em um espaço de 2, 3 meses você perder 3 quilos de gordura e ganhar 3 quilos de massa muscular. Não, você pode sim perder 3 quilos ou mais de gordura, mas você não vai ganhar o mesmo tanto em massa muscular. Então, o peso, para quem está fazendo a recomposição, a tendência é ter uma leve diminuição, porque você vai perder mais gordura do que constrói massa muscular. Um indivíduo que tem pouca massa muscular, ou mediano, e responde bem ao treino, ou alguém só que tem pouca massa muscular, mesmo perdendo peso, ele consegue construir massa muscular no processo, mas o peso vai descer. Porque ele está perdendo mais gordura do que ele constrói massa muscular. E aí ele tem uma recomposição mais rápida dessa forma. Agora, se ele ficar com aquele peso ali estagnado do mesmo valor, o físico vai mudando, vai perdendo um pouquinho de gordura, ganhando um pouquinho de massa muscular, principalmente se é iniciante, ele consegue fazer isso, mas é muito mais lento do que simplesmente ele colocar um déficit consistente e perdendo peso enquanto o estímulo do treino gera hipertrofia, tá? Então entendam isso, o déficit calórico tem a perda de peso. E quando a gente está em déficit calórico consistente, semana a semana, a tendência é você ter diminuição dos processos anabólicos e aumento dos processos catabólicos. Quais processos anabólicos são diminuídos? Síntese de glicogênio, que é a glicogênese, tanto hepática como muscular. Você tem a diminuição da síntese proteica muscular em cerca de 20%, tá? Independente da injeção de proteína, você pode comer um caminhão de proteína, a síntese proteica muscular ela vai diminuir em cerca de 20%. Por isso que também, nessa fase, aumenta-se a necessidade de injeção de proteína. Durante um processo de superávit calórico, ganhando peso, a necessidade é 1,5, 1,6, 1,8, não chega a 2. Durante um processo de déficit, a ingestão mínima é 2 gramas quilo. 2 a 2,5. Acima de 2,5 não tem benefícios extras, só para saciedade, tá? Só que aí também aumenta a ingestão calórica. Então a gente coloca de 2 a 3 gramas quilo de proteína por dia para quando você está em déficit, tá? Para preservar a massa muscular. Manter um bom suporte de aminoácidos para você ter a síntese proteica funcionando ali e conservar a massa muscular aí, tá? Então isso é importante entender. Acima de 3 gramas quilo você não vai ter benefício nenhum. A menos que seja para aumentar a saciedade, lembrando, somando proteína animal e vegetal. E
aumentar a saciedade, mas você tem que considerar a ingestão calórica. E quando o indivíduo é muito leve, porque qualquer adição de proteína ali, ou aumento da ingestão de alimentos com fonte de proteína, a tendência é o grama quilo da proteína subir rapidamente. Diferente de alguém que tem 100 quilos para alguém que tem 60 quilos. Quem tem 60 quilos, qualquer adição que você faz de proteína já sobe o grama quilo dele, né? Então tem que levar muito em consideração. Mas de qualquer forma, você tem a diminuição dos processos anabólicos e você tem um aumento dos processos catabólicos, principalmente energéticos, como a glicólise, como a glicogenólise, como o processo de lipólise, oxidação. Por isso que se tem a perda de peso. Você cataboliza mais do que anaboliza. Isso não significa que é diretamente massa muscular. Você tem a proteína sendo ingerida, o estímulo do treinamento é anticatabólico, porque durante o treino você tem um catabolismo energético. Mas depois do treino você aumenta a sinalização para a síntese proteica muscular, o que preserva a massa muscular, ainda mais quando a ingestão de proteína está ok. Então você consegue perder peso, preservar a massa muscular num bom cut. Então é por isso entender isso aqui, tá? Aumenta os processos catabólicos, principalmente energéticos, e diminui os processos anabólicos energéticos e também da síntese proteica muscular, gerando uma diminuição do peso. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, agora que a gente esclareceu o que é o cut, a gente conseguiu entender que se tem uma dificuldade de conseguir ganhar mais massa muscular no cut se você não é um iniciante, se você é um cara avançado, já tem um bom desenvolvimento. Por quê? Para você gerar mais hipertrofia, você precisa aumentar a sinalização hipertrófica. Como a gente aumenta a sinalização hipertrófica, galera? Usando mais volume de treino. Mas tem um porém. Obviamente, se você aumenta o estímulo, você aumenta a sinalização hipertrófica. Seja adicionando mais séries, seja adicionando técnicas avançadas, seja conseguindo mais peso para aquela média de repetições ou mais repetições com peso, você está gerando um aumento do volume de trabalho, gerando um aumento da sinalização hipertrófica. Mas para a hipertrofia acontecer de forma mais significativa, acentuada, é preciso estar em superávit. Porque em superávit calórico, quando o peso está subindo, você aumenta os processos anabólicos e diminui os processos catabólicos, favorecendo processos como a síntese proteica muscular, a síntese de glicogênio muscular. Você favorece processos que favorecem o crescimento muscular, coloca ele em um ambiente mais favorável para o músculo crescer. Por isso que se ganha mais massa muscular no buck. Por isso que é o momento onde você prioriza o músculo de forma mais acentuada, é no buck. Mas ainda a gente tem a questão, a gente pode priorizar o grupo muscular no cut? Tem como? Porque pode é uma coisa, você pode tentar, mas tem como o músculo ser priorizado no cut? Primeiramente, a gente tem que avaliar alguns pontos específicos antes de analisar